Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Aleluia. O Senhor, Ele é digno de tudo, de todo louvor e toda adoração. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz também. Para mim é um privilégio poder estar aqui, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, na vida da minha família. Amém? Aleluia. Quando o pastor falou para mim no domingo, falou: cara, ei, tem uma palavra? Falei, como o pastor Mateus costuma dizer, né? A palavra está pronta, né? Quem não está, o pregador, né? Mas o Senhor já tem falado há um tempo comigo a respeito de algumas coisas, e eu imaginava que seria, e eu já via no Espírito, né, este momento, mas eu confesso que não acreditava que era tão cedo assim. Amém? Mas é por Ele e para Ele. Amém? Vamos lá. O Senhor colocou no meu coração, foi combatendo a ansiedade deste tempo, e eu quero fazer uma introdução um pouco diferente do que eu costumo pregar. Vamos lá. Isso daqui é uma base, uma fonte retirada da internet, tá? A ansiedade é considerado tanto por profissionais de saúde quanto por estudiosos da sociedade moderna como o mal do século. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade afetam mais de 260 milhões de pessoas no mundo, e com um crescimento constante nas últimas décadas. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Nós vivemos num período onde nós estamos expostos a um nível de uma enxurrada, um nível de informações muito acelerada e um volume muito grande. Cara, e tudo isso disponível simplesmente num clique do mouse ou simplesmente na tela dos nossos celulares. E o fato é, nós não temos essa capacidade de absorver tudo isso que tem vindo como bomba, como enxurrada, né? Se a gente pegar tempos atrás, não precisa ir tão longe assim, mas sei lá, 50 anos atrás, apesar de eu não ser tão velho assim, mas a comunicação, ela era de uma forma. Nos anos 90, eu sou Raspinha do Tacho de 89, Raspinha do Tacho da década de 80, e eu lembro que nos anos 90, eu tenho algumas memórias, tipo a comunicação celular, era um tijolão assim, minha mãe teve um tijolão que ela colocava assim, cara, ainda bem que ela tacava chinelo em mim, não celular, porque senão o estrago seria grande, né? E a gente vê a comunicação hoje, tipo, simplesmente é um clique, a gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, né? Acontece alguma coisa em Israel, cara, já rapidamente a gente começa a ter essas informações, enfim. E olha, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, que o nível de informações que nós recebemos nos dias de hoje equivale a mais ou menos a uma pessoa, as pessoas da década de 18, elas recebiam durante meses ou anos, né? Para a gente ver nesse pouco tempo, apesar de 3 décadas aí ser um tempinho considerável, mas o nível de informação que nós estamos expostos todos os dias. A exposição nas redes sociais em excesso e de maneira desenfreada tem agravado esse quadro de ansiedade, gerando comparações em excesso. Tipo, a gente vê fulano de tal postando viajando, fulano de tal conquistando isso, e às vezes a gente, na nossa limitação do cotidiano, na nossa realidade, a gente começa a falar: rapaz, é difícil, o cara consegue isso. Só que qual que é o problema das redes sociais? Ela é um fragmento da vida de uma pessoa, e ninguém posta a realidade, a vida do dia a dia, o cotidiano. Talvez algumas pessoas até postam, mas não seja 100% ou todo a vida, mesmo porque é um pouco complicado, né? Eu achei interessante que
um casal de amigo nosso recentemente fez a aquisição de uma loja, né? E aí pudemos prestigiá-los na inauguração, e decorrendo os tempos, ela postou um videozinho, tipo, com alguns boletos a serem pagos, e, cara, isso ninguém posta, né? Tipo, ó, é legal, estamos conquistando, mas tem o outro lado da moeda, né? Que é contas, como qualquer empresa tem, né? Tem o seu custo operacional. Também o excesso de exposição às redes sociais tem causado uma necessidade por ser aceito. Eu sou pai da Nicole, oficialmente ela é uma adolescente. Meu Deus, como ela me prova. Ela falou para mim, a gente sempre conversa com as nossas filhas, né? A Alice mais nova e a Nicole, e a gente fala: filhas, o que vocês querem ser? A Alice já é um pouco mais decidida, ela fala: eu quero ser confeiteira. Apesar de passar por algumas profissões, mas ultimamente ela falou: quero ser confeiteira, quero ter a minha confeitaria, e glória a Deus. E a Nicole já não, ela já é mais do meio digital, ela fala: pai, eu quero ser youtuber. Eu falei: ah, legal, mas por quê? Qual que é a necessidade? Por que você quer? Né? A gente tenta ensinar ela, fala: filha, se você vai ser isso, tem que ter um propósito em Deus, né? Que seja para alcançar pessoas, você ser referência para pessoas, não só porque é legal ou porque todo mundo está fazendo, né? Também ela gera uma pressão por desempenho. A gente vê aí, principalmente em empresas, né, o high performance da vida, né? Cara, eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo, eu tenho que montar minha empresa, e é legal. E se o Senhor te chamou para ser empresário, glória a Deus. É porque o Senhor tem um propósito na sua vida através do empreendimento, né? Além disso, tem gerado um isolamento e falta de vínculos reais, que mesmo conectados, tem pessoas que passam muito fácil 7 horas conectados aí, 8 horas, 10 horas. Essas pessoas sentem uma necessidade, um vazio por dentro que, cara, nada que provenha dessa terra, ela vai conseguir preencher esse vazio. E isso vai muito de contrário com o que diz a palavra do Senhor lá em Salmo 133, diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, ou em comunhão em algumas versões. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião, quando ali o Senhor oferece a sua bênção, a vida para hoje e para toda a eternidade. Cara, vai muito de encontro àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero expor aqui alguns pontos que nós precisamos nos atentar quanto à ansiedade. Cara, as pessoas ansiosas, algumas elas começam a descontar essa ansiedade no excesso da comida, ou em algumas, ela acontece o oposto, elas param de comer. Também elas começam a cair no uso de substâncias como álcool, cigarros, drogas, e até em abuso excessivo de medicamentos. Comportamentos compulsivos, como compras desenfreadas, buscando preencher esse vazio do nosso coração, caindo em vícios, já foi falado: álcool, cigarro, drogas, jogos, redes sociais, tentando preencher esse vazio, cai no vício de pornografia e tantos outros vícios. E nada disso ele vai suprir a necessidade que nós temos, que é do Senhor. E aí esses comportamentos eles acabam ativando no nosso cérebro e mexendo com o nosso sistema de recompensa e prazer. Liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Ele ativa nosso sistema
de regiões do cérebro, como córtex pré-frontal, eita, tá saindo em línguas aqui. Eles são ativados, o cérebro entende, pô, isso foi bom, foi legal, então acaba voltando e falando, não, eu vou fazer de novo, não, eu vou fazer de novo, e acaba caindo num ciclo vicioso. Isso gera consequências de curto, médio e longo prazo. E aqui eu falo que é onde o Senhor tem trabalhado. Eu, por muito tempo, me considerei uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu me considero um pouquinho ansioso, tá? Essas consequências, ele está atrelado no descontrole financeiro, problemas de relacionamento, aumento de ansiedade, baixa autoestima, depressão e vício comportamental, como já foi falado. Por conta de ansiedade, de tentando fazer aquilo que até pessoas que gostavam de mim, pessoas da família, davam um conselho. Quando a gente está longe dos conselhos do Senhor, a gente acaba caindo nesse lugar. Eu me lembro que no início do meu casamento, logo a Nicole veio, né, com pouco tempo de casamento, e a minha mente era, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso dar sustento, eu preciso pôr alimento, eu preciso pôr fralda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha filha precisa disso, a minha esposa precisa daquilo. E cara, eu entrei num lugar de tamanho angústia, que por causa disso eu quase perdi o meu casamento, quase eu perdi a minha vida com Deus. Tudo isso estava indo num lugar de ladeira abaixo. Isso eu estou falando de coisas comportamentais, relacionamentos, só que também a ansiedade, ela, num nível crônico, ela começa a causar impactos físicos na nossa saúde, altera no nosso sistema cardiovascular, ele mexe no nosso sistema digestivo, sistema imunológico, sono, energia e saúde mental, né? A gente vê hoje em dia a saúde mental, ela principalmente nas grandes corporações, elas têm se falado demais, né? Tipo, uma mente sadia, uma mente boa. Nós temos visto altos índices de quadros de depressão, pânicos e burnout. E aí, tudo isso, né, principalmente a exposição a redes sociais, ele não é feito pelo acaso. Pastor Loure, eu lembro que ele pregou esses dias atrás, tudo isso vem de uma programação para que nós caiamos nesse vício. E, cara, alguém já percebeu que o rio não tem fim? Cara, você pode ficar lá 7, 8 horas e ainda vai continuar a vir alguma coisa. E tudo isso ele consegue computar o nosso tempo de exposição, o que a gente dá o like, o que a gente comenta. E cara, e tudo isso, o sistema mundial desse mundo, ele fomenta para tirar cada vez mais o nosso foco, cada vez mais para gerar entretenimento. E isso causa o afastamento de perto do Senhor. E eu falo que vai de encontro porque em Romanos 12, 2 diz: e não vos amoldeie ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Cara, e tudo isso vai contra o que a Bíblia diz, né? Que nós precisamos fazer. A Bíblia diz também que nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. E quando a gente cai nesse nível de ansiedade muito alto, a gente começa a afetar a nossa saúde física, como já foi falado. Nós precisamos constantemente fazer manutenções no nosso corpo, no templo, na morada do Espírito Santo. Se a gente pega uma residência, um edifício ou algum empreendimento que seja, cara, ele periodicamente ele precisa ter manutenção. Ele periodicamente precisa receber uma pintura, precisa receber alguma reforma, algumas manutenções. E com a nossa vida não é diferente. Nós precisamos tratar do nosso corpo, mente e espírito. Corpo fala do nosso material, da nossa carne. A mente, ela é a sede da nossa cognição, das nossas emoções, pensamentos e memórias.
E o Espírito, ele se refere onde é a nossa conexão com Deus. A Bíblia fala para que nós que nós o adoremos em espírito e em verdade. É através do Espírito que nós nos conectamos a Deus. Vivemos por esse excesso de informação, excesso de aceleração que nós vivemos. Eu costumo brincar que nós estamos no tempo fast food, né? Se pegar, estou citando a minha filha, as minhas filhas como exemplo, porque elas são muito ansiosas, né? Elas têm partido para esse ambiente de ansiedade, né? E o fast food acaba fazendo isso, né? Se a gente vai no Mac lá, é 5 minutos no máximo, programado para que nós venhamos a ter processos ágeis, né? Óbvio que no contexto do McDonald's tem a questão financeira, de empresa, né? Quanto mais rápido ele conseguir entregar um sanduíche, mais dinheiro entra para eles, né? Mas se a gente começa muito em fast food, o iFood da vida, a gente começa a sair dos processos. Um exemplo de uma cozinha, né? Onde a gente vai preparar o nosso alimento, tem toda uma etapa, né, para ser feito. E hoje com um clique, 5, 10 minutos, dependendo onde nós moramos, e o que a gente pede está na casa. Eu não sei vocês, mas uma coisa que me tira um pouco da estribeira é trânsito. Jesus amado. E a gente vê esse movimento acelerado no trânsito. Mal abre o sinal e tem um cidadão atrás buzinando, né? Cara, tô saindo, eu vi, né? Tá certo que tem algumas pessoas que por conta de celular e dessa necessidade de estar conectado, acaba que comete uma infração de trânsito, né? Que é dirigir com o celular na mão. Mas malemar abriu o sinal, já tem buzinando. Cara, nós precisamos encontrar um lugar de descanso em Deus. E esse descanso existe, ele é real e ele está acessível para todos nós, para todos aqueles que o buscam, né? E eu volto a dizer que o Senhor tem me tratado nesses últimos anos assim de uma maneira muito violenta, eu costumo dizer, né? Por conta dessa ansiedade, sempre, na maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes, que eu tentei ser um suporte para Deus aqui na terra, falar: Deus, assim não é legal, eu vou fazer desse jeito. Cara, deu errado, todas as vezes, desde a área financeira, área profissional. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma proposta de trabalho para sair de Votorantim e trabalhar para o lado de São José do Rio Preto, lá para aqueles lados lá. E eu falei: cara, legal, a proposta era boa. Na área que eu já atuava, a proposta salarial era boa. Eu ia ganhar, se eu não me engano, 2 vezes mais do que eu já ganhava. E ainda o dono da empresa que me fez a proposta, ele é amigo meu até hoje, ele falou: cara, e ainda ele é professor de faculdade, ele tem uns contatos lá. Ele falou: cara, e ainda eu vou te dar uma formação de engenharia, beleza? Falei: estouro, fechou. Fui até a minha amada, falei: cara, é assim, assado. Recebi uma proposta, e aí, bora? Bora, vai. Começamos um processo de preparar minha mãe, minha sogra, porque nós iríamos para outra cidade, cerca de, acho que 200, 300 quilômetros daqui. Só que eu esqueci do principal. Senhor, e aí? Estava tudo certo, tudo acordado, só que eu esqueci desse pequeno detalhe. Quando: Senhor, meu Deus, e aí? Vou, Deus? Com tudo acertado, tudo no esquema, tudo engatilhado, corações já no esquema, né? Porque, de novo, nós iríamos estar um pouquinho mais longe. Minha mãe, a Nicole, foi a primeira neta da minha mãe. E aí o Senhor falou: cara, se você quiser ir, pode ir, mas não é o que eu tenho para a tua vida. E eu lembro que no contexto foi usado uma história de Ruth e Noemi, onde sai da terra que emana leite e mel e vai para uma terra. E aí eu entendi no Espírito falando que
se realmente eu fosse, provavelmente eu seria bem sucedido profissionalmente, provavelmente na questão material, salarial, porém eu iria morrer espiritualmente e possivelmente, talvez, sem a minha família, né? Porque é correr obra, correr trecho, então hoje eles viajam o Brasil inteiro para tocar obras e eu estaria inserido nesse meio. Então provavelmente nós sairíamos de um lugar onde nós temos uma estrutura que na emergência a gente consegue socorrer, até pela função ministerial, às vezes precisa deixar com a minha sogra, com a minha mãe e as meninas, e glória a Deus, não temos problemas. E provavelmente nós perderíamos isso, que é o mais precioso que nós temos. A Bíblia fala, né, que vale a vida se ganhar o mundo inteiro, mas perder a tua alma. Cara, e aquilo, eu falei, meu Deus, eu já aceitei. E aí a gente costuma, o que eu fiz? Falei, cara, Deus, então vamos fazer um combinado. Se realmente não é para mim ir, o que eu quero que o Senhor faça? Olha a ousadia, o que eu preciso que o Senhor faça? Pede para ele tirar a proposta. Eu não quero tirar a proposta, eu não quero cancelar, declinar depois de ter aceito. Basicamente era assinar contrato só. Pede para ele tirar a proposta, Deus. Aí eu vou entender que não é da tua vontade. Isso num domingo. Quando foi na quarta-feira que eu vi ele novamente, ele chega, fala, chega aí. Estava pensando, eu acho que agora não é o momento, vamos segurar, a gente volta a se falar. Eu entendi, Senhor. Obrigado, Senhor. E não foram uma vez, foram várias vezes, né? Lá em Provérbios diz, né, no versículo 1, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Cara, e aquilo, falei, meu Deus, e agora? Né? E aí foi no decorrer da minha caminhada, eu comecei a fazer alguns tratamentos, e veja bem, pelo amor de Deus, se você tem algum problema, ansiedade, seja ele qual for, procure ajuda médica. Não estou tirando essa parte, ela é fundamental, né? A parte da medicina, eu creio que ela é do Senhor, foi o Senhor que capacitou as pessoas a chegarem nesse nível que tá? Só que se a gente não, eu aconselho a ler em Provérbios 16 todo, ele é fantástico, Provérbios todo em si, ele é a Bíblia é o nosso manual, né? Eu trabalho estou hoje como técnico em automação, e o meu melhor amigo na empresa é o manual técnico, seja de qualquer equipamento. Eu aprendi dando cabeçada que se eu não ler o manual técnico do equipamento, cara, dificilmente vai funcionar alguma coisa. E a Bíblia não é diferente, ele é o nosso manual. O Senhor, ele é tão grande, tão incrível, que ele fez questão de deixar um manual para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida tranquila, né? No sentido não de não vou ter problema, não é isso. O próprio Jesus falou, cara, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós estamos nele, esses problemas que o mundo traz, que ele carrega com ele, por mais que nos atinjam, nós encontramos uma paz, como nós cantamos no início, a verdadeira paz que somente ele traz. E essa é uma paz que ela é muito louca, porque ela excede todo entendimento humano. Ela vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Beleza, vimos aqui um pouco da ansiedade, o que ela causa na nossa vida, mas e aí, como combater essa ansiedade, esse negócio esquisito? Como eu disse, existem remédios, e se você é um pouco ansioso como eu, procure ajuda médica. Só que o problema da medicina é que ela não pode ser apenas uma âncora, um lugar para nós nos debruçarmos e falar, cara, eu vou tomar remédio e está tudo bem. Se nós não tivermos um trabalho, a nossa lição de casa, que é buscar ao Senhor, nos lançarmos aos pés do Senhor, nós provavelmente ficaremos dependentes de medicamentos.
E isso não é saudável. E mais uma vez, de novo, não estou falando que não devemos tomar medicamento por tempos determinados, e se for prescrição médica, cara, é bom, temos que fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que não podemos só depender disso, né? Existe um ambiente de cura no Senhor para as nossas vidas, um ambiente de cura para as nossas almas. E o Senhor tem me curado aos poucos. E aí, como combater a ansiedade? Cara, o jeito prático para nós combatermos ansiedades é o quê? Mergulhando no Senhor, meditando na palavra, nós nos enchermos do Senhor a cada dia, orando a palavra do Senhor. Eu estou lendo acho que 3 livros meio que simultaneamente, e de novo, a ansiedade, o Senhor vai moldando, fala, cara, e vai gerando as inquietudes da vida, e uma coisa que ela é importante na nossa vida é a solitude, que ela é o contrário de solidão. A solitude são pessoas bem resolvidas que escolhem se retirar, entrar no quarto, Mateus 6,6, fechar a porta e ficar em secreto com o Senhor. Isso é solitude. Solidão é um estado que nós estamos, que, cara, nós não achamos prazer em nada e nada tá bom e é um negócio esquisito, tá? Então nós temos que meditar dia e noite na palavra do Senhor, nós temos que orar a palavra do Senhor, nós temos que habitualmente falar a palavra do Senhor, trazer isso com som. Isso gera algo no mundo espiritual. Quando nós começamos a declarar, começando a falar, cara, isso não pertence a mim, eu não quero depender de remédios. Nós estamos lançando no mundo espiritual que nossa dependência está no Senhor e naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Isso faz com que nós blindemos os nossos corações. Outra coisa que protege e nos ajuda, um ambiente de célula. Cara, ambiente de célula, ele é fenomenal e incrível. Lá em Romanos 10, diz que, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. O ambiente de célula é um lugar um pouquinho mais reservado, onde a gente consegue abrir de forma intencional os nossos corações, e o Senhor vem moldando, o Senhor vem trazendo um direcionamento. Inclusive, eu confesso que para nós começarmos numa célula foi um desafio tão grande que, de acordo com os decorrer da igreja, a célula era cancelada. A célula mais próxima de casa é a Vitrine, do Otávio. Te amo, mano, vocês são incríveis. E cara, eu lembro que quando deu certo, aí no dia que a gente ia, reunião do Redenção, aí foi Redenção, aí não teve. Mas no dia que a gente foi, o Senhor pegou a gente naquela sala. Foi uma célula basicamente privativa, onde estavam os líderes e a minha família. E cara, o Senhor foi incrível naquele dia. O Senhor começou a falar em nossos corações algumas coisas e trazer cura para a nossa alma, cura para o nosso espírito que estava totalmente quebrado. E o Senhor nos curou numa célula. A igreja também cura, esse é um ambiente muito importante, cara. Mas o ambiente de célula, ele é precioso. E o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele pregava de casa em casa. Isso é a célula. Se nós não estamos em Cristo, o ser humano, ele tem um vazio, um buraco tão grande no coração, que nada consegue suprir. Nada que não seja o nosso Senhor, que não seja Jesus, Ele pode preencher esse vazio. Outra coisa que a ansiedade faz é o quê? Criar outros deuses, né? Cara, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele é único e soberano, e não há outro igual no céu, na terra e nem debaixo da terra, outro semelhante ao nosso Deus. Necessitamos dessa busca diária no Senhor. Nós não oramos, nós não precisamos orar porque Deus carece de alguma coisa, né? O pastor Rafa costuma ministrar isso. Deus, ele é autossuficiente nele mesmo. Olha que loucura. Ele não carece de nada, ele é completo nele mesmo.
e para ser sincero, Ele nem precisava de nós. É pelo contrário, nós que necessitamos dEle. É através da oração, dessa adoração, que nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós oramos para que nós sejamos parecidos com Ele. Através da comunhão com o Senhor, Ele vem tratando o nosso coração, Ele vem dando direcionamento, Ele vem trazendo refrigério, cura, bálsamo para as nossas orações, através das nossas orações. Leonard Ravenhill diz: se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Aleluia. Tem uma música aqui, uma ponte dela que diz: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Nós precisamos cantar isso até que isso seja uma verdade na nossa vida. Quantas vezes eu mesmo não cantei algumas canções que por vezes não passou de palavras vazias lançadas ao ar sem verdade. E aí uma coisa que eu costumo fazer é, constantemente eu começo a entrar num lugar de meditação falando: Deus, isso faz sentido para a minha vida? Deus, denuncia em mim alguma coisa que não está legal, aquilo que não te agrada, aquilo que tem me afastado de você, aquilo que pode ser um obstáculo para mim crescer em Ti. E aí vem algumas canções muito pontuais que o Senhor permite, que o Senhor lança para que Ele venha gerando esse sentimento de: cara, eu preciso mais de Deus, só consigo nele e através dele. Ravenhill diz também que a verdadeira beleza não está na aparência física, e coisa que as redes sociais basicamente elas mostram a beleza das coisas físicas, uma viagem. E não estou falando que isso é ruim, você postar um momento legal com a sua família, com os teus filhos, mas não podemos viver só de aparência, né? Existe o outro lado da moeda. Mas a beleza está no caráter transformado por Deus, que nós conseguimos ter esse caráter transformado através da oração, através da busca, através das disciplinas espirituais, que é oração, adoração e jejuns. Cara, a gente precisa jejuar para matar a nossa carne. Tudo que é do Senhor, a carne ela tende a ir contra. Tudo que agrada o Senhor, a nossa carne material, por conta da nossa queda no Éden, a queda do ser humano lá atrás, ela gera um certo incomodo, ela incomoda. Jeremias 17, e aqui nós estamos decorrendo como combater a ansiedade. Jeremias 17 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nunca deixará de dar o seu fruto. Nós precisamos nos lançar no Senhor. Isaías 41 diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha direita, com a mão direita da minha justiça. Cara, e aí tem vários e vários textos que o Senhor diz para nós confiarmos neles, lançarmos neles todas as nossas preocupações. Um dos meus versículos favoritos está lá em Isaías 40. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Sua sabedoria
é insondável e o seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Esse é um lugar que nós precisamos entrar e nunca sair desse lugar. É um lugar de confiança no Senhor, é um lugar de estar enraizado no Senhor, na palavra. Aleluia. Precisamos estar neste lugar de confiança no Senhor, um lugar onde que, por mais que venham enxurradas de informações, lá em Mateus 24, Jesus prediz, né, os sinais dos fins dos tempos, né, e vários estudiosos dizem, né, que está próximo, o Senhor está à porta. E aí, se a gente olha no cenário mundial, tudo corroborando para que isso aconteça, guerras, rumores de guerras cada vez mais eminentes aí, tensões diplomáticas se elevando, desastres naturais acontecendo. Há um tempo atrás, conversava com o pastor Rafa, cara, o tanto de avião que caiu ou que teve alguma pane, não é normal isso. Nesses últimos anos, a coisa está ficando esquisita. Ela está ficando esquisita. E aí tudo isso começa, se a gente não está em Jesus, não está alicerçado nele, essas coisas começam a penetrar no nosso coração e a gente começa a pirar, começa a entrar em lugar, nosso organismo começa a entrar em danger e, meu Deus. Mas, de novo, precisamos estar nesse lugar no Senhor, onde tudo isso acontece, mas nós ficamos em paz, nós conseguimos ter essa paz que, como já foi dito, ele excede todo entendimento humano. E eu não estou falando que isso é fácil, e uma coisa que acontece de uma hora para outra, da noite para o dia, bom se fosse, mas nós precisamos nos posicionar e é esse o lugar que nós temos que entrar, um lugar de posicionamento. Quando nós nos posicionamos, acontece algo no mundo espiritual que diz: opa, alguma coisa aconteceu. E aí o Senhor vai fazendo, é pela força do Senhor e o braço forte do Senhor, não é pelo nosso. E para concluir, uma das palavras também que ela reflete isso, lá em Mateus 26, a partir do 25 até o 34, diz, Jesus falando, né? Portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos preocupeis dizendo: o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda, o que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos preocupeis com os dias de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Cara, e esse é o próprio Jesus falando: ei, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e ali o Senhor acrescenta. E nessa montanha russa de sentimentos, de ansiedade, cara, o Senhor, eu posso dizer com firmeza, o Senhor nunca nos amparou. Na minha casa, sempre, nunca, em todo esse período, pandemia veio, cara, aquilo ficou um negócio muito esquisito. A nossa mídia não ajudou nem um pouco. Na minha concepção, ela causou mais alvoroço do que propriamente a comunicação que deveria ser feita. E aquilo trouxe um negócio muito esquisito. E o Senhor cuidou de tudo. O Senhor trouxe proteção. E aí, você pode até pensar, falar: mas algumas pessoas morreram. Cara, nada fugiu do controle do Senhor. Eu acredito que tudo ainda está decorrendo como Ele planejou. Eu acredito também que o Senhor, como foi a pastora Nô falou sobre semeadura, existe um processo natural, assim é na terra. Existe um processo natural e nós somos frágeis. Nós somos muito frágeis e essa pandemia, ela mostrou isso. A tamanha da nossa fragilidade. Mas se nós estivermos ali enraizados no Senhor, depositando toda a nossa esperança no Senhor, pedindo para que Ele renove a nossa mente, para que Ele cuide do nosso coração, para que Ele cuide da nossa mente, cara, a gente começa a viver dias leves. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma percepção que, por esse acelero de informações, nós temos vivido em tempo onde parece que as coisas passam muito rápido. Para mim, comentei na célula semana passada, cara, a semana passou voando. Parece que eu não fiz nada, que não produzi nada, só que foi uma semana, 5 dias, né? Mais de sei lá quantas horas trabalhando, parece que não produziu nada e passou muito rápido. Isso é o que o acelero tem gerado em nós, com essa percepção, esse sentimento de, cara, eu estou fazendo, estou enxugando o gelo, enxuga e nunca tem fim. Aleluia. E para finalizar, Spurgeon diz o seguinte: a verdadeira vida não está em ter muitas coisas, mas em ter a presença de Deus em nossa vida. Cara, nós precisamos entrar nesse lugar de segurança em Deus, de depositar as nossas esperanças, depositar as nossas frustrações, depositar as nossas alegrias, tudo no pé do Senhor. Precisamos entrar nesse lugar. Para fingir que está acabando, se coloquem de pé, vamos orar. Esses são processos que eu tenho passado e o Senhor tem trabalhado na minha vida. E de novo, eu sei que não é fácil, mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Aleluia. Feche seus olhos. Se você quer vir aqui na frente, fique à vontade, nós estamos em liberdade. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Então, seja livre nessa noite, tenha liberdade para vir aqui na frente se você quiser receber uma oração. Comece a falar com o Senhor, não dependa de uma canção, de um ministro, de alguém dirigindo uma oração. Comece a falar com o Senhor nesse momento. Eu não conheço o teu coração, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. O Senhor, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ô Paizinho, no nome de Jesus, nós carecemos do teu favor, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade. Protege o nosso coração, a nossa mente, Senhor, nesses dias. Desacelera a nossa mente, Senhor. Traz refrigério, Senhor, sobre nós. Nós depositamos diante do teu altar, Senhor, toda a ansiedade,
toda a preocupação, Senhor, nós lançamos diante do Senhor. Traz um bálsamo sobre nós, venha com cura sobre nós, sobre os nossos corações, ó Deus, sobre as nossas mentes, Deus. Troca o nosso coração, Deus, troca a nossa mente, nós queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trata o íntimo, Deus, aquele lugar que homem nenhum pode ter acesso, mas somente o Teu Espírito, somente o Senhor, através do Teu Espírito, consegue acessar, ó Deus. Em nome de Jesus, nós lançamos fora todas as frustrações, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós Te amamos e nós Te pedimos, opera um milagre em nós, opera um milagre nas nossas mentes, que nós possamos ter mentes saradas, mentes sadias no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser cada dia mais homens e mulheres espirituais, para que nós possamos discernir os tempos. Em nome de Jesus, tira de nós, denuncia, Deus, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Pai, tudo aquilo que tem nos deixado fora da Tua presença, fora da Tua agenda, Senhor. Traga um renovo sobre nós, um alinhamento de mente, corpo, alma, espírito, em nome de Jesus.